Carl Jung uma vez disse: até que você torne o inconsciente consciente, ele dirigirá sua vida, e você chamará isso de destino. O desejo é uma das expressões mais profundas do inconsciente. E quando se trata da psicologia feminina, muito desse desejo permanece oculto. Não porque as mulheres sejam intencionalmente enganosas, mas porque a sociedade, a cultura, a vergonha e até mesmo a autoproteção as forçam a mascarar aquilo que verdadeiramente anseiam. Na superfície, as mulheres podem falar sobre o que querem: estabilidade, bondade, segurança, amor. E sim, essas coisas são verdadeiras. Mas Jung nos lembraria que o que é falado é frequentemente apenas a persona, a máscara que a sociedade nos permite usar. Abaixo dessa máscara reside a sombra. E na sombra encontramos a verdade crua, não polida, não filtrada. É lá que o desejo real vive. Mas aqui está o paradoxo. Muitos desses sinais de anseio nunca são admitidos abertamente. Por quê? Porque admiti-los arriscaria julgamento, vulnerabilidade ou perda de controle. Jung entendia que a psique guarda suas verdades mais profundas ferozmente. As mulheres podem esconder seus anseios não apenas dos homens, mas de si mesmas. Elas os enterram tão profundamente que só podem ser expressos indiretamente através de comportamentos, escolhas, fantasias ou contradições. E é por isso que os homens frequentemente se sentem confusos. Eles ouvem uma coisa, mas veem outra. Dizem a eles que as mulheres querem segurança e amor. Ainda assim são atraídas por homens que irradiam perigo e poder. Dizem a eles que as mulheres valorizam a bondade. Ainda assim, a atração frequentemente se inflama mais forte por homens que comandam respeito mais do que aprovação. Dizem a eles que as mulheres desejam conforto. Ainda assim, a inquietação cresce no conforto e elas anseiam pelo desconhecido. Jung diria: o inconsciente está sempre falando, mesmo quando a boca o nega. A máscara versus a sombra. Para entender o que as mulheres secretamente anseiam, você deve primeiro entender a distinção de Jung entre a persona e a sombra. A persona é a imagem que apresentamos ao mundo. Ela é moldada pela cultura, expectativas e pelo que é aceitável. Para as mulheres, isso frequentemente significa dizer que valorizam estabilidade, segurança e amor moral, porque é isso que são ensinadas a valorizar. A sombra é a parte da psique que mantém tudo reprimido. Os impulsos crus, as fantasias proibidas, as fomes mais sombrias. Para as mulheres, essa sombra frequentemente contém os anseios que não admitem. Atração por força, por mistério, por homens que encarnam perigo e dominância. Jung enfatizou que esses dois lados estão sempre em jogo. O que é negado conscientemente emerge inconscientemente. O que está oculto vaza através da atração, emoção e instinto. É por isso que as mulheres podem dizer: eu quero um cara legal. Ainda assim, secretamente não sentem fogo por ele. É por isso que podem afirmar desejar conforto. Ainda assim, inquietamente anseiam pelo imprevisível. Não é que estejam mentindo. É que sua persona fala uma linguagem enquanto sua sombra fala outra. Anseios que não admitem. Então, quais são alguns desses anseios que Jung apontaria? Não são os clichês da luxúria superficial, mas padrões arquetípicos mais profundos enraizados no inconsciente. Força sem explicação. As mulheres raramente admitem o quão profundamente são atraídas por homens que não se justificam. Homens que agem com convicção, não com permissão. Jung chamaria isso do arquétipo do rei ou do guerreiro. Figuras de presença, não de desculpas. A dança com o perigo. Embora as mulheres nunca digam isso abertamente, o inconsciente frequentemente anseia pela emoção da incerteza. Um homem que pode desestabilizar a rotina, introduzir caos e despertar intensidade, carrega a energia do arquétipo do trapaceiro. Aterroriza e atrai simultaneamente. O mistério do silêncio. As mulheres podem afirmar querer comunicação, mas o que secretamente anseiam não é conversa infinita. É presença.
Silêncio, quando enraizado na confiança, é magnético. Jung diria que irradia o arquétipo do sábio, o homem que não precisa provar, o masculino inabalável. O que as mulheres raramente admitem é sua fome profunda por polaridade. Encontrar um homem que está tão completamente em sua energia masculina que desperta suas próprias profundezas femininas. Jung via isso como a dança anima-animus, o masculino e feminino inconsciente se completando um ao outro. O eu sombrio. Jung ensinou que as mulheres também são atraídas por homens que espelham sua sombra. Um homem que carrega traços que negam em si mesmas, agressão, dominância, perigo, pode inconscientemente fasciná-las, porque ele encarna o que não podem admitir. Por que manter esses anseios em segredo? Jung diria que o inconsciente esconde o que a mente consciente ainda não pode lidar. As mulheres podem temer julgamento. Admitir ansiar por força soa como rejeitar bondade. Admitir ansiar por perigo soa como irresponsabilidade. Admitir ansiar por dominância soa como fraqueza. Então elas enterram, negam e até se convencem de que não existe. Mas a atração não pode ser enterrada. Ela vaza através de comportamentos. Escolher o homem que as faz sentir inquietas ao invés de seguras, permanecer ligadas a homens que afirmam ser ruins para elas, sentir inquietação em relacionamentos que oferecem tudo o que deveriam querer. Jung chamaria isso de vingança da sombra. O que você não enfrenta conscientemente, você vive inconscientemente. O homem que vê além da máscara. É por isso que homens que entendem a psicologia de Jung detêm poder. A maioria dos homens persegue a persona. Tentam ser o cara legal, o provedor, aquele que marca todas as caixas. Mas isso apenas satisfaz a superfície. A sombra permanece intocada, e a sombra sempre vence. O homem que desperta anseios inconscientes não implora. Não tenta ser o que as mulheres dizem que querem. Ele encarna os arquétipos que as mulheres sentem, mas nunca admitem. Torna-se força sem justificação, presença sem ruído, perigo sem imprudência. Ele entende que a atração não é lógica, é arquetípica. E este é o segredo que Jung deixou para trás. Quando você entende o inconsciente, não joga mais o jogo na superfície. Você vê o que outros não podem. Ouve o que nunca é dito e toca a sombra que as mulheres nunca confessam. Jung acreditava que a psique nunca é simples. É uma casa com muitos quartos, alguns bem iluminados, outros escondidos na sombra. E em nenhum lugar essa dualidade é mais visível do que no desejo. O que as mulheres dizem que querem e pelo que são atraídas frequentemente parecem opostos. Não porque as mulheres sejam enganosas, mas porque o desejo vive no paradoxo. Jung alertou que a mente consciente nunca pode explicar completamente a atração, porque a atração pertence ao inconsciente. Quando as mulheres tentam descrever o que querem, falam da persona, a máscara educada e lógica moldada pela cultura. Mas quando sentem o que querem, sentem da sombra, o impulso instintivo cru que quebra regras sociais. E aqui reside a contradição. Dirão uma coisa, mas ansiarão por outra. Segurança versus perigo. A primeira contradição é entre segurança e perigo. Na superfície, as mulheres falam sobre querer um homem que seja estável, protetor, confiável. Isso faz sentido. Segurança é proteção, sobrevivência e confiança. Mas, enterrado mais profundamente, muitas mulheres anseiam pela emoção do perigo. Não imprudência que destrói, mas perigo que excita. É por isso que o homem que é previsível demais lentamente perde seu interesse. Segurança sem vantagem torna-se tédio. O inconsciente a puxa em direção ao homem que a inquieta o suficiente para fazê-la sentir-se viva. Isso não é sobre caos, é sobre polaridade. Jung chamaria isso do arquétipo do trapaceiro que rompe a ordem para despertar transformação. É por isso que ela pode amar o provedor, mas desejar o rebelde. Porque pode se agarrar ao homem que oferece paz, mas secretamente ansiar por aquele que a abala. O desejo prospera na tensão, não na calma.
Bondade versus força. Outra contradição. As mulheres valorizam bondade, mas são atraídas pela força. Dirão que querem o homem doce e gentil que lhes dá tudo. E querem, mas apenas até certo ponto. Se a bondade não está enraizada na força, torna-se fraqueza. E a fraqueza mata o desejo. Jung enfatizou que o arquétipo masculino não deve se dissolver em agradar. Deve encarnar presença, convicção e direção. As mulheres podem nunca admitir que o que anseiam não é bondade infinita, mas bondade que vem de um homem que poderia ser perigoso, mas escolhe não ser. Este é o paradoxo. As mulheres não são atraídas pela crueldade, mas também não são movidas pela fraqueza. Anseiam por polaridade. O homem que é capaz de força, mas restringido pela escolha. Jung chamaria isso de integração da sombra. O homem que enfrentou seus impulsos mais sombrios e os dominou. Não é inofensivo, mas está no controle. E isso é irresistível. Estabilidade versus mistério. No nível consciente, estabilidade soa ideal. Um homem estável, uma vida consistente, um plano que nunca falha. Mas o inconsciente anseia por mistério. Uma vida estável demais sufoca o desejo. As mulheres raramente admitem isso porque fazê-lo soaria ingrato ou irresponsável. Mas, profundamente dentro, anseiam pelo desconhecido. É por isso que as mulheres frequentemente testam homens. Criam pequenas tempestades não porque gostam do caos, mas porque anseiam sentir se ele pode permanecer inabalado. Querem sentir o mistério. Ele se dobra ou permanece firme. Há mais nele do que o que é visível. Jung via isso como a dança anima ânimos. O feminino interior ansiando pela profundidade do masculino. Estabilidade sozinha proporciona segurança, mas mistério desperta admiração. Sem mistério, o desejo morre. Conforto versus tensão. Outra contradição reside no conforto e tensão. As mulheres dirão que querem conforto. Um homem que as faz sentir relaxadas, aceitas, livres para serem elas mesmas. E isso é verdade. Mas se o conforto se torna familiar demais, gera complacência. O inconsciente anseia por tensão. A sensação de que ainda deve conquistar, ainda atrair, ainda sentir-se viva em sua presença. É por isso que relacionamentos frequentemente desmoronam quando homens pensam que fizeram o suficiente. O desejo não prospera apenas no conforto. Prospera na tensão sutil da polaridade. Ela deve senti-lo como sólido, não apenas suave. Deve sentir que sua presença exige algo dela. Jung diria que este é o arquétipo do rei, a figura que traz ordem, mas nunca abaixa sua coroa para ser querido. Amor versus poder. Talvez a contradição mais difícil. As mulheres falam sobre querer amor, mas inconscientemente anseiam por poder. Não poder para dominá-las, mas poder que não pode ser abalado. Podem amar o homem que as inunda com afeto, mas desejam o homem que não se perde nesse afeto. Jung apontou para esse paradoxo repetidamente. A anima, o feminino interior, anseia por conexão, mas também anseia por se fundir com força. As mulheres podem nunca admitir abertamente, mas anseiam por um homem cujo amor está enraizado na soberania. Um homem que pode dizer, eu te amo, enquanto permanece em sua própria autoridade, não se curvando à aprovação dela. É por isso que muitas mulheres perdem atração quando um homem se torna dependente demais, necessitado demais, controlado demais pelo amor. Amor sem poder parece fraco. Poder sem amor parece cruel, mas a união dos dois, amor expresso da força, é o que as mulheres verdadeiramente anseiam, mas raramente confessam. Por que contradições nunca são admitidas? Jung diria que a razão pela qual essas contradições permanecem não ditas é porque a mente consciente busca consistência. Admitir que você anseia tanto por segurança quanto por perigo, bondade e força, estabilidade e mistério, conforto e tensão, amor e poder, soa como loucura. Soa como querer o impossível. Então as mulheres mascaram isso.
Falam apenas do que é seguro, aceitável e racional. Dizem que querem estabilidade, bondade e conforto porque essa é a persona. Mas seus comportamentos, escolhas e desejos frequentemente revelam a sombra. A sombra sempre diz a verdade. E é por isso que homens que apenas escutam palavras perdem a realidade mais profunda. Tentam ser o homem perfeito marcando todas as caixas conscientes, mas ignoram as contradições inconscientes. E assim, falham em despertar atração. O homem que abraça ambos. O homem raro que entende a psicologia de Jung não escolhe um lado da contradição. Ele encarna ambos. É estável ainda misterioso, bondoso ainda forte, seguro ainda perigoso, amoroso ainda poderoso. Este homem não existe na teoria. Existe na prática porque integrou sua sombra. Não nega seus impulsos mais sombrios. Os enfrentou, os dominou e agora os canaliza conscientemente. As mulheres sentem isso mesmo que não possam articulá-lo. Anseiam por isso mesmo que o neguem. E quando o encontram, se rendem. Carl Jung frequentemente alertou: as pessoas não têm ideias, as ideias têm pessoas. Da mesma forma, as pessoas nem sempre escolhem desejos. Desejos as escolhem. E quando se trata dos anseios ocultos das mulheres, o que dizem e o que mostram são frequentemente duas histórias diferentes. Se você está apenas ouvindo palavras, estará perdido. Se quer ver a verdade, deve aprender a ler o não dito porque as mulheres raramente admitem esses anseios diretamente, mas sempre os revelam indiretamente. O inconsciente sempre vaza em linguagem corporal, em escolhas, em contradições sutis. Como as mulheres revelam seus anseios ocultos através da atração, não palavras. Uma mulher pode dizer que quer um homem gentil e previsível. Ainda assim você verá seus olhos se iluminarem ao redor daquele que carrega a autoridade silenciosa. A atração fala mais alto que declarações. Jung diria que este é o inconsciente rompendo através da máscara da persona, através de testes. Muitos homens entendem mal os testes das mulheres. Pensam que ela está tentando incomodá-los ou controlá-los. Na verdade, ela está frequentemente verificando inconscientemente: você é sólido ou se dobra. Esses testes são sua forma de buscar força, mistério e polaridade sem nunca perguntar em voz alta. Através de inquietação, instabilidade. Se ela parece inquieta em um relacionamento perfeito, não é sempre porque algo está errado. É porque algo está faltando. Jung diria que ela está inconscientemente ansiando pela polaridade arquetípica do perigo, mistério ou tensão. Conforto sem fogo deixa a alma faminta, através de escolhas contraditórias. Observe não o que ela diz, mas quem ela escolhe. Se seu padrão é perseguir homens que afirma serem ruins para ela, não é estupidez, é fome da sombra. Jung chamaria isso de projeção. Ela busca nos homens o que nega em si mesma. Jung alertaria, no entanto, que este poder é perigoso se usado incorretamente. Despertar os anseios ocultos das mulheres sem integridade é brincar com fogo. Você pode ganhar desejo, mas perder sua alma. O verdadeiro caminho não é dominação, é individuação. Tornar-se inteiro para que a atração não seja um truque, mas um resultado natural de quem você é. Ele diria: não persiga o que as mulheres querem. Persiga a integridade, pois quando você está inteiro, o mundo, incluindo as mulheres, será atraído para você sem esforço. A psicologia de Carl Jung nos mostra que o desejo nunca é aleatório. É arquetípico, inconsciente e frequentemente não dito. As mulheres podem nunca admitir o que anseiam, mas uma vez que você vê através da máscara, não pode deixar de ver. O que Jung descobriu sobre a natureza humana transcende gênero, mas se manifesta de maneiras únicas na psique feminina. Ele percebeu que todos nós vivemos em camadas, a superfície que apresentamos ao mundo e as profundezas que escondemos até de nós mesmos. E quando se trata de compreender verdadeiramente o que move o coração humano, especialmente o feminino,
Devemos olhar além das palavras e mergulhar nas águas turbulentas do inconsciente, onde residem as verdades que moldaram nossa espécie por milênios. Você acredita que as mulheres conhecem seus próprios desejos mais profundos? Ou eles estão ocultos até mesmo delas próprias? Deixe seus pensamentos nos comentários. Eu leio todos. E se este vídeo abriu seus olhos, não esqueça de curtir, se inscrever e compartilhar. Isso nos ajuda a espalhar a sabedoria de Jung ainda mais longe. E se quiser apoiar ainda mais, considere deixar um super thanks.